Bom, gente, a gente está entrando no desfecho, digamos assim, da aula 1. A aula 1, parte dela foi dedicada a gente definir alguns termos, né? Substância, mistura, sistema homogêneo, sistema heterogêneo, curva de aquecimento, mudança de estado, enfim. Hoje, a aula é dedicada, essa segunda parte, né, da aula 1, ela é dedicada às misturas. Quase tudo que a gente tem à nossa volta, do ponto de vista químico, é considerado uma mistura. Então, por exemplo, eu vou lá numa cachoeira, num lugar que está super selvagem. O homem nunca chegou lá. Então, ali tem uma cachoeira. Aquela água que está saindo da cachoeira, ela não é pura. É uma água que pode ser até potável, você pode beber ela, mas ela não é pura. Né? Os alimentos são misturas. Imagina quantas substâncias químicas tem dentro do feijão. Né? Tudo que a gente encontra no planeta, a gente encontra na forma de mistura. Inclusive, purificar uma mistura pode ser um processo difícil. Só um parênteses, uma curiosidade. Se a gente for ligar num laboratório químico para comprar água pura, nós vamos pagar provavelmente em torno de uns 40 a 50 reais o litro de água pura. Nossa, Danilo, mas por que é tão caro? Porque para você fazer água pura, você tem que purificar. Você precisa de algum aparelho, de alguma técnica. E esse assunto é um assunto que os vestibulares gostam bastante. Técnica de separação de mistura. O que acontece nesse assunto, gente? A gente estuda um monte de técnica. E aí chega na prova, cai uma coisa totalmente diferente daquilo. Uma coisa que você tem que ter noção é assim, primeiro, uma aula de técnica de separação de mistura vai resolver 20% do seu problema, do assunto. A gente vai discutir algumas técnicas aqui de maneira bem rápida, como faz a técnica, mas a chance de aparecerem técnicas diferentes é grande. Então, aqui é um momento em que fazer exercícios é importante. O Enem todo ano cobra alguma coisa de separação, às vezes chega a cobrar 2. Então, é um assunto que vale a pena investir em exercícios, porque durante os exercícios vocês vão descobrir várias técnicas diferentes. Cromatografia, eletroforese, são nomes de técnicas de separação sofisticadas. A gente, quando vai apresentar esse assunto no cursinho, na escola, a gente apresenta técnicas de separação simples, muitas delas que você faz na tua casa. Por exemplo, ao fazer um cafezinho, você está usando uma técnica de separação, de mistura. Tá? Então, só que, por outro lado, você tem técnicas mais avançadas, como, por exemplo, refinar petróleo. Como é que eu separo os componentes do petróleo? É uma técnica mais refinada. Então, o nosso objetivo é falar um pouco sobre elas. Tá? Vocês vão perceber que no material de vocês eu não trouxe tudo isso detalhado. Não vale a pena. Aqui é o momento em que vale muito a pena você anotar junto comigo. Então, eu vou dando as técnicas, vou mostrando as fotos, os desenhos, e você vai anotando aquilo que for conveniente para você. Tá bom? Terminando isso, a gente passa para os exercícios. E aí encerramos o capítulo 1 do material. Tá bem? Bom, antes da gente falar das técnicas individualmente falando, vamos ter em mente o seguinte. Qual é a melhor técnica de separação? Aquela que funciona. Essa é a primeira coisa. Segunda, qual é a técnica que eu devo usar? Depende. Depende de duas coisas. O teu sistema é homogêneo ou heterogêneo? Segunda coisa, qual é o estado físico do que está lá dentro? Então, a escolha da técnica vai depender desses dois fatores. Se o sistema é heterogêneo, eu vou usar algumas técnicas. Se o sistema é homogêneo, outras. Então, antes da gente falar das técnicas, eu queria fazer uma relação de nomes de técnicas que muitos de vocês lembram, tá? Vocês vão perceber que vocês lembram de coisa pra caramba. Né?
E aí a gente vai começar com sistemas heterogêneos. Tá? Para os sistemas heterogêneos, vamos imaginar sólido misturado com sólido. Cara, aqui tem um monte de técnicas. Por exemplo, acho que a mais famosa é uma chamada peneiração. Que é simplesmente peneirar. Claro que para você fazer uma peneiração, as partículas têm que ter tamanhos bem diferentes. Você não vai conseguir separar, por exemplo, sal e açúcar por peneiração. Eu também posso fazer flotação. Alguém lembra o que era flotação? Quando é que eu consigo separar duas coisas, dois sólidos, por flotação? Vou dar um exemplo. Aqui estão respondendo aqui. Isso! Quer ver um exemplo? Estão respondendo aqui no chat, tá aberto aqui, inclusive, se quiserem ler. Por exemplo, imagina que você tem dentro de um copo areia e isopor. Uma maneira de você separar areia de isopor é super simples. Põe água lá dentro. O isopor flutua. A areia afunda. A flotação, ela se baseia na diferença de densidade dos sólidos. Você vai jogar um líquido, não precisa necessariamente ser água, pode ser um outro líquido, de tal maneira que nesse líquido, um dos sólidos flutue e o outro afunde. Essa técnica, por exemplo, é usada na separação de plástico para fazer reciclagem. Tá? Você tem plásticos de densidades diferentes e cada um dos plásticos recicla de um jeito. Então, o que os caras fazem, por exemplo, na indústria de reciclagem? Pega o plástico, tudo quanto é plástico, e moe ele, tritura. Ele vai virar grãozinho, grão de plástico, e joga dentro de um tonel com água. Eles separam o que flutua do que afunda. Então, o que flutua, né, tem a densidade menor que a água, e o que afunda, maior. Tá? Tem um outro muito famoso, que vocês vão lembrar das aulas da escola, que é a separação magnética. Quando é que eu uso separação magnética? Quando tem ferro. Quando tem ferro. Ferro é um material que tem capacidade de ser atraído por ímã. Então, onde se usa muito separação magnética? Na indústria de reciclagem de ferro, de alumínio, para separar a sucata, né, vamos chamar assim, que são os materiais de ferro, de metal, você tem a separação magnética. Né? Que mais que eu tenho? Aí tem uns outros, por exemplo, tem um esquisito que é a levigação. A levigação, ela consiste basicamente no seguinte: você pega a mistura de sólido, coloca essa mistura de sólido num cano. Imagina um cano meio deitado assim, ó. Coloca o cano apoiado aqui no chão. Aí você põe a mistura aqui. Tá? Aí você põe aqui o sólido, junto com o sólido. E aí você vai colocar aqui dentro uma mangueira e vai começar a jogar água. Devagarinho. A água vai começar a escorrer. Ela vai descer. Conforme ela vai descendo, ela vai levando partículas menores. Você põe um fluxo de água bem fraquinho, porque se essa água for muito forte, vai levar tudo embora. E algumas coisas menorzinhas vão descendo e outras vão ficando lá. Tá? Nos lugares onde se faz garimpo, se usa bastante levigação. Tá? A levigação ela vai arrastando aqui para baixo as partículas menores. Tá? Então é uma técnica de arraste. Você vai usar a água, geralmente a água que se usa, né?
para arrastar as partículas menores. Então, você está separando, na verdade, né, por diferença de tamanho. Tá certo? Estão perguntando aqui uma coisa. Dan, a flotação também é usada no tratamento da água? É sim. Tá? Na água, o termo mais correto para água seria mais a sedimentação. Né? Você faz a flotação também, mas a ideia é separar aquilo que vai para o fundo. O que fica flutuando, eles filtram, tira por filtração, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Cara, tem um monte de sólido, viu, gente? Alguém consegue lembrar o nome de algum aqui que eu não falei? Tem um outro que eu lembrei aqui, mas eu queria ver se vocês lembram. Catação, não era esse, mas esse também é. Catação é o método mais rústico, né? Você vai separando manualmente mesmo. Ah, é esse mesmo. Ventilação. A ventilação, gente, ela é parecida com a levigação. Na levigação, eu uso água. Na ventilação, eu uso ar. Você usa o ar para ir arrastando coisas. As partículas mais levinhas, elas vão sendo arrastadas, certo? E as mais pesadas ficam ali, tá? Beleza. Você percebe que são métodos bem rústicos mesmo, né? Bem primários, assim, tá? Esses são os mais comentados. Se eu tivesse que destacar um que costuma aparecer, é a flotação. Tá? Esse é o mais famoso, assim, de exercício. Tá bom. Agora, vamos para a mistura sólido, líquido. Gente, se a mistura é heterogênea, significa que ela tem duas fases. Se ela tem duas fases, é porque o sólido não está dissolvido. Concorda? Então, a técnica aqui é a filtração. Você pode usar também a decantação. A decantação, gente, ela é bem simples. A decantação consiste em você deixar a mistura quietinha e o sólido vai naturalmente lá para o fundo. Naturalmente ele vai lá para o fundo. Às vezes, por exemplo, quando você vai... A Paulinha estava falando aqui do negócio do tratamento da água, né? Quando os caras vão tratar a água, eles usam a primeira coisa que eles fazem é decantar. Deixa a água parada um tempo, a sujeira mais grossa vai lá para o fundo. Só que mesmo assim, ficam algumas partículas que não decantam. Elas são muito pequenininhas. Essas partículas você pode separar de outra forma. Você pode usar uma técnica chamada centrifugação. Claro que no tratamento de água isso não é possível, né? Depois eu mostro uma fotinho de uma centrifugação, um desenho, tá? A centrifugação, a gente pode dizer que ela é uma decantação forçada. Tá? Na área de biologia, na área de medicina, se usa bastante centrifugação para analisar a amostra de sangue. Quando a gente vai fazer separação, por exemplo, do sangue, né, do plasma e das células, as células não decantam no sangue. Se você deixar um pouco de sangue parado, a célula não vai lá para baixo. Então eu boto na centrífuga e eu separo, tá bem? Depois a gente fala um pouquinho da filtração a vácuo e depois vem os detalhes. Que mais? Líquido com líquido. Aqui é a mesma coisa. Os líquidos não se misturam. A gente vai usar uma técnica chamada decantação em funil de separação.
Aqui, a gente também vai ter uma foto. Essa decantação, ela basicamente funciona de que forma? Você tem dois líquidos que não se misturam. Você deixa os dois líquidos bem separadinhos, e aí você tira o líquido de baixo, de dentro do recipiente, através de um funil. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, é um tipo de decantação, como é a sólido líquido. Só que aqui a gente usa essa especificidade, a decantação em funil de separação. Tá bem? Deixa eu ver o que mais que tem heterogêneo. Sólido gás. Tipo poeira. Poeira. Né? Um aspirador. Aqueles aparelhos que a gente coloca em cima do fogão. Exaustor. Tá? Aqui, esses aparelhos, eles fazem o quê? Eles tiram as partículas sólidas do ar, não é? É uma filtração. É uma filtração. Tá bem? Tranquilo, gente? Então eu tenho sólido-sólido, alguns métodos, sólido-líquido, alguns métodos, líquido-líquido, alguns, ou um método especificamente, e o sólido gasoso, também um método. Ok? Tá? Podem tirar print dessa tela para a gente falar um pouquinho das homogêneas. Aí depois eu mostro uma por uma separado. Tá? Pode printar aí. Para os homogêneos, vamos lá. Para as misturas homogêneas, a gente vai ter métodos mais complicados de se fazer na prática. Tanto é que a maioria deles você não consegue fazer em casa. Você precisaria de uma vidraria de laboratório, precisaria de um tipo de aparelhagem um pouco mais específica. Então a gente começa falando de misturas homogêneas de sólidos. Tipo uma liga metálica, por exemplo. Ouro 18 quilates, né? Latão. Para você separar dois sólidos que constituem uma mistura homogênea, você vai precisar fazer uma técnica muito bizarra chamada fusão fracionada. Ela é super difícil de fazer. A fusão fracionada, o próprio nome está dizendo o que ela vai fazer. Você vai aquecendo a mistura. Acontece que, se aquilo ali é uma mistura, significa que você tem ali duas coisas. Se ali dentro tem duas coisas, quer dizer que cada uma tem um ponto de fusão diferente. Então, se você começar a aquecer a mistura devagar, a substância que tem menor ponto de fusão vai começar a derreter primeiro. Então você tem duas coisas ali, você vai aquecendo. Quando chega na temperatura de fusão do componente mais baixa, a menor temperatura de fusão, aquele cara começa a derreter. Então você tem uma fusão fracionada, tá? Não é um processo, como eu disse, não é um processo fácil de fazer. Você precisa controlar a temperatura. Você está falando aqui de substâncias que vão começar a derreter a 500 graus, 600 graus. Então é um processo que se faz num lugar especificamente preparado para isso, tá bem? Quando a mistura é de líquidos, sólido-líquido, aí você tem o que a gente vai chamar de destilação. Depois a gente explica direitinho, tá? Como que é a destilação. E ela leva esse nomezinho junto, destilação simples. Tá bem? Quando a mistura é de líquidos, aí eu uso uma destilação, só que ela ganha um outro nome. Fracionada. Ela tem bastante importância na indústria, tá? Em laboratórios de maneira geral. Geralmente, quando você quer purificar líquido, você usa destilação fracionada, tá? Beleza? E isso é a mesma que leva a do petróleo, né?
petróleo é um processo de destilação fracionada. A gente vai até citar na sequência. Tá? Que mais que eu posso ter de mistura homogênea? Mistura gás-gás. Gás-gás. Como é que eu poderia separar dois gases? A técnica funciona assim. Primeiro, você vai abaixar a temperatura do gás, até eles virarem líquidos. Então, você vai fazer uma liquefação. Separou, resfria, né? Geralmente, a liquefação ela é feita como? Os caras abaixam a temperatura pra caramba do gás e aumentam a pressão. Aí os dois viram gás. Os dois. Quando os dois estão gasosos, aliás, quando os dois estão líquidos, perdão, você vai abaixando a temperatura, vai aumentando a pressão, eles viram líquidos. Quando os dois estiverem líquidos, aí eu faço uma destilação. Então, o nome que a gente usa, né, no processo é liquefação seguida de destilação fracionada. Tá aqui. Tá bem? Então, fazendo uma pergunta aqui, ó. Dan, a do óleo essencial. Do óleo essencial. Eu vou comentar sobre o óleo essencial daqui a pouquinho. Porque o óleo essencial não é uma técnica só. A gente comenta porque é um assunto que os vestibulares gostam. Todo mundo sabe o que é óleo essencial, né, gente? Vocês já viram óleo essencial? Eles vêm nos frasquinhos assim, ó. Tem de tudo quanto é tipo, óleo de capim-cidreira, óleo de laranjeira, óleo de cravo. É bem gostoso, né? Eu tenho aqui em casa, a gente põe você pode colocar no nebulizador de água, você pode passar um pouco na pele. Eu passo de vez em quando um pouco de óleo essencial na pele. Você pode, sabe uma dica também que é legal de fazer, não sei se vocês curtem, porque assim, eu não uso, para lavar roupa, eu não uso sabão tipo de mercado, eu compro um sabão natural. Ele é um sabão que não tem cheiro. Então, o que eu faço? Eu quero deixar a roupa meio cheirosinha, eu ponho o sabão na máquina e eu ponho umas 4 gotinhas de óleo essencial. De menta, enfim. Só que, meu, não sei se vocês já foram comprar óleo essencial, é caro pra cacete. Tipo, um tubinho assim de óleo, dependendo da marca que você vai comprar, você vai pagar quase 90 pau. Por que é tão difícil? Por que é tão caro óleo essencial? Porque é super difícil chegar naquele concentrado. Cara, esse óleo é tirado da folha das plantas. A canela, o óleo de canela, é tirado da canela. E é um processo extremamente difícil de fazer. A gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Bom, gente, resumindo, esses são as técnicas mais conhecidas, tá? São as mais conhecidas. Podem tirar print, porque agora eu quero mostrar para vocês umas imagens. Quero mostrar para vocês umas imagens. Para a gente falar um pouquinho mais sobre os temas. Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem alguns destaques, tá? Essa primeira imagem aqui, ó, ela representa a flotação. Aqui tem algum tipo de areia, algum tipo de terra, ó, afundou. Aqui você tem a água e aqui você tem o material flutuando, tá? É a serragem, ó, areia e serragem, tá? A parte que flutua, você pode vir com uma peneira aqui e filtrar ou peneirar, tá bem? Como é que eu tiraria essa areia daqui? Alguém imagina? A resposta está no slide. Como que eu posso tirar essa areia daqui, ó? Eu posso fazer uma técnica chamada sifonação. Vocês já tentaram desvaziar aquelas piscininhas de criança usando essa técnica aqui, ó? O que você faz? Você tem aqui um recipiente, ó. O cara botou uma mangueira aqui.
Aí, nessa ponta da mangueira aqui, ele vem aqui e chupa a água. Quando a água começar a descer, ele põe a mangueira para baixo, ela vai descendo. Façam isso em casa, é muito curioso. Pega um balde, se você tiver uma mangueira, coloca o balde cheio d'água, coloca um balde aqui embaixo, põe a mangueira aqui, ó, e chupa a água. Quando a água chegar na tua boca, você vira ela assim, a mangueira, ó, tá? Então você pode aspirar a areia daqui, tá? Quando o cara vai, por exemplo, não sei se aqui algum de vocês tem piscina em casa, tem uns aspirador de piscina para tirar aquela gororoba que fica ali no fundo, tá? Isso é chamado de sifonação. Aqui, gente, tem um carinha que ele, na verdade, ele tá fazendo um negócio meio, ele tá separando o café das folhas. E ele tá usando aqui meio que uma peneira. Tá vendo, ó? Tá? Aqui ele tá fazendo ao mesmo tempo peneiração, mas ele também tá fazendo, ó, ventilação. Por quê? Ao chacoalhar assim, ó, as folhas vão indo embora. As folhas vão indo embora. Ele chacoalha de um jeito em que as folhas vão indo embora e vai ficando só os grãozinhos, tá? É uma técnica bem rústica, tá? Tem uma pergunta aqui. Pode usar filtração para separar areia da água? Pode, pode. No laboratório, quando você está trabalhando com quantidades pequenininhas de água, né? Beleza. Agora, por exemplo, numa piscina, se você não tem um filtro, ou mesmo tendo um filtro, a areia fica lá no fundo, ali você vai ter que aspirar. Tem muito o que fazer. Tá bem? Beleza? Quiserem tirar print dessa tela, podem tirar. Aqui eu tenho a decantação em funil. Tá aqui. Ó, olha como tem lógica. O funil de separação, ele tem uma entrada aqui em cima e tem uma torneirinha aqui embaixo, ó. Tá? O que que eu faço? Eu fecho a torneira e eu coloco aqui a mistura de dois líquidos. Claro que os líquidos não podem se misturar, então tem que ser heterogêneo, né? O líquido mais denso, ele vai lá para o fundo. O que que eu faço? Eu abro a torneira, só que acontece que, como os líquidos estão separados, só vai descer aqui para baixo o mais denso. A hora que essa camadinha aqui, ó, tá vendo essa camada aqui, ó? A hora que essa camada atingir esse ponto da torneira, eu fecho. Eu fecho, tá? Então, por isso, para usar esse funil, eu preciso que a mistura seja heterogênea e os dois sejam líquidos. Por exemplo, eu não consigo usar esse aparelho para separar água e álcool. Não dá. É homogêneo. Tá bem? Aqui nós temos a centrífuga, ó, que eu estava falando para vocês agora há pouco. Ó. Aqui é a centrífuga. Aqui tem um tubinho de sangue, ó. Ele colocou aqui um outro tubo para equilibrar. É como se fosse uma gangorra, tá vendo? Ó? É uma gangorra. Aqui tem o motor. Você liga, o negócio começa a girar. Quando o negócio começa a girar, todas as células do sangue, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo essa parte escura aqui, ó? São as células decantadas. Hemácia, glóbulo branco. E o que que é essa parte aqui do sangue, ó? É o plasma. É o líquido. Tá? Aqui a centrífuga, ela está usando uma propriedade física, né? Chamada força centrífuga, que a gente vai estudar na parte de lei de Newton. Então aqui eu tenho a centrifugação. Tá bem? Podem tirar print.
Aqui. Aqui nós temos dois exemplos de filtros. No exemplo da esquerda, eu tenho uma filtração simples. Então, aqui a gente tem a mistura, que pode ser um sólido com líquido, né? Aqui tem o filtro. Você vê que o filtro ali parece um filtrinho de café, né? Tá? No laboratório é igualzinho, só que o do laboratório é de vidro. A gente usa esses filtrinhos de café de plástico, de papel descartáveis. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Peraí. Aqui, peraí. As coisas de velho, tá? Coisa de velho. Ó, peraí. Olha isso aqui, ó. Vocês têm isso aqui em casa? Ó. Ele tá sujo, tá, gente? Porque eu fiz café hoje de manhã, eu não lavei ainda, ó. Ele é um filtro que não vai papel. Ele é de metal. Ele é de metal. É completamente ambientalmente correto. Você põe o café aqui dentro. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Ele tem uns furinhos. É que eu tô com esse fundo de tela aqui, é uma bosta. Não consigo. Ó. Aqui, ó. Ele tá meio desaparecendo, ó. É um filtro, ó. Você só põe o café aqui dentro e joga água. Mano, é maravilhoso. Comprei no Shopee. 30 conto, tá, gente? 30 conto. Deixa eu botar aqui. Muito legal, né? Não precisa ficar comprando papel de filtro. Você acha na Amazon também. Bom, voltando. Peraí. Tá, o que que acontece? A filtração simples, ela pode ser lenta. Se você já fez café, você sabe que demora para a água escorrer, não demora? Demora para a água descer, demora. O que que os caras fazem? Eles usam, caso você queira fazer uma filtração mais eficiente, eles usam uma bomba de vácuo. A vácuo. Gente, a única diferença é que na filtração a vácuo tem uma coisa puxando o negócio para baixo. Ó, aqui você tem, ó, o filtro é um pouco diferente. Ele é preso numa garrafa, ó. E aqui tem uma mangueira, ó, conectada numa bomba de sucção de ar. É como se tivesse alguém aqui, ó, tá vendo esse cano? É como se tivesse alguém aqui na ponta puxando o ar. Tá? A filtração ela acontece super rápido. Você põe o negócio ali, como tem essa pressão de vácuo puxando para baixo, o líquido vem rapidinho, tá? Mas a técnica é absolutamente a mesma. É uma filtração. A diferença é que a filtração a vácuo é mais eficiente, ela é mais rápida. E de quebra, ela ainda te dá o sólido que fica preso ali, né? Ele fica seco. Seco, porque vai passando ar, né? Ele vai secando, tá? Beleza? Tranquilo. No caso do café, para fazer café, eu faço filtração, não faço? Mas tem uma outra coisa que acontece no café. Quando eu ponho a água aqui, ela entra transparente e sai preta. Alguém pode me dizer por que ela sai preta? Se eu estou filtrando a água? Por que ela sai escura a água do café? E aí? Essa pergunta parece fácil, tá? Mas ela não é. Extração, exatamente. Quando a água passa no café, várias substâncias do café vão sendo arrastadas pela água. Alguém já tentou fazer café com água fria? Aqui? Vou te propor uma experiência. Pega um pouquinho de café e tenta passar ele com água fria. A água não vai sair daquela cor escura.
Por quê? Por que a água precisa estar quente? Porque quando a água está quente, as substâncias do café, a cafeína, a teofilina, a teobromina, elas são substâncias que se dissolvem na água. Então, ao passar um cafezinho, você está fazendo dois métodos. Você tem uma filtração? Tem, porque tem uma barreira física. Mas você tem uma extração. Quando você faz um chá, por exemplo, você põe um papelzinho de chá lá dentro da água, não vai saindo uma coisa escura de dentro do papelzinho? É extração. A gente vai falar sobre a extração daqui a pouquinho, tá bem? Acho que deve ser no próximo slide. Posso trocar aqui, gente? Uhum. Ah, aqui tem a fotinho, ó. Ah, ó, aqui, perdão. Desculpa aí, gente. Aqui. Aqui. Esse método aqui é o que a gente vai chamar de extração por solvente. Alguém escreveu aqui agora há pouco extração por arraste. É a mesma coisa. Tá, como que funciona? Imaginem que a gente descobriu que numa determinada planta tem um princípio ativo que cura vários tipos de câncer. Porém, esse princípio ativo, ele está presente na folha da planta. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a folha da planta, vou amassar, 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 triturar, triturar, e vou colocar ali dentro um líquido. Um líquido. Esse líquido, ele vai extrair a substância da planta. Ele vai extrair a substância da planta. Então, geralmente, o que os caras fazem? Eles pegam a planta com água, por exemplo, e batem no liquidificador. Vai ficar quase um chá. Tira tudo que for sólido dali, e aí você tem uma solução. Ó, isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Dentro dessa solução está o meu princípio ativo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um outro solvente para que o meu princípio ativo saia daqui e passe para o solvente. Então aqui a gente tem uma fotinho que eu acho ela bem legal para ilustrar, que é mais ou menos assim, ó. Imagina que o princípio ativo ele está aqui, ó. Ele está nessa fase aqui, tá? Quando eu coloquei um outro solvente, o princípio ativo ele vai passando de um lado para o outro. Ele vai atravessando. Por que ele faz isso? Porque ele é mais solúvel em um solvente do que em outro. Tá? A gente estava falando aqui de óleo essencial, gente. Óleo essencial é um óleo. Para extrair ele da planta, um dos processos que se faz é esse. Então, por exemplo, eu vou extrair o óleo do alecrim. Então, eu pego o alecrim, trituro com água e faço uma papa ali, uma gororoba. Aí eu pego um solvente, pode ser um solvente orgânico, e deixo o solvente em contato com aquela gororoba durante um tempo, para ir extraindo o solvente. Então, a extração por solvente, ela ocorre devido à diferença de solubilidade. Eu vou usar um exemplo bem triste, mas ele é um exemplo, embora seja triste, ele é um exemplo significativo, que é a produção de cocaína. A cocaína é uma substância natural. Ela é natural, ela é encontrada numa planta, numa folha de uma planta chamada coca. A planta coca, ela é uma planta extremamente usada pelas comunidades indígenas nos Andes.
Os colombianos, os peruanos, eles utilizam a coca mascando a folha ou na forma de chá de coca. Alguém sabe por que eles usam? É para ir no baile funk? Ficar loucão? Para que se usa folha de coca? Alguém já mascou folha de coca? A folha de coca, gente, ela é usada pelas populações que vivem nos Andes para aumentar a energia, o vigor. Ela aumenta a oxigenação. Então, por exemplo, quando uma pessoa que não está acostumada vai fazer um passeio lá no Peru, em Machu Picchu, por exemplo, vocês sabem que ali é uma região muito alta. Então, tem muitas pessoas que, ao chegarem nessa região, têm problema de falta de ar. O próprio pessoal da região vai dar uma folha para a pessoa mascar. E aí aquilo dá uma aumentada na oxigenação do sangue. É uma substância super usada por causa da pressão. Outra coisa, se você passar a folha de coca num machucado, ela anestesia. Ela tem uma propriedade anestésica. Bom, enfim, o que o tráfico de drogas faz? Ele planta a coca. Na verdade, não, ele não planta, né? Os caras fazem a população miserável plantar, população que não tem dinheiro. A população vai lá e planta, eles compram a coca dos caras. Aí o que eles fazem? Eles pegam a folha, trituram e misturam com ácido sulfúrico. Depois pega essa mistura e põe num solvente. Geralmente é éter. Quando aquela mistura vai para o éter, toda a substância que está presente na folha de coca, que é a cocaína, sai e vai para o éter. Então ele passa para a fase orgânica. E aí pega, aquilo e aquece. O éter evapora, sobra só o pó, o cristal, né? Que aquilo não é pó. O pessoal fala pó, mas na verdade é um cristal. A cocaína é um sal, na verdade, tá? É uma técnica de extração, tá? Onde se usa isso também? Para a produção de morfina, que é uma droga extremamente potente, usada como anestésico, usada como um anestésico potente, né? Quando você, por exemplo, pacientes que estão em câncer terminal ou que sofreram um trauma muito forte, estão com dores assim, os caras usam morfina. Também é extraída da flor de uma planta chamada papoula. Talvez você já tenha ouvido falar. A papoula não é uma planta originária da América do Sul. Ela é originária da Ásia. Você encontra bastante papoula na China, na parte do Paquistão, ali, aquela região do Oriente. Tá bem? Beleza? Eu tô contando essas historinhas para vocês, gente, sabe por quê? A Unicamp adora contar historinha disso e pedir o assunto. Tá? Essas questões de separação, elas geralmente vêm com uma historinha por trás. Não é assim, qual é a técnica para separar arroz e feijão? Tem sempre uma historinha, tá? Então é importante vocês conhecerem isso, tá bom? Ok? Então a extração por solvente. Podem tirar print. Aqui eu já falei da centrifugação, né? Aqui a gente já falou da centrifugação. Se quiser tirar print disso aqui, pode tirar também, tá? Beleza? Aqui você tem a suspensão, ó, tá vendo? Então aqui tem umas partículas sólidas. Eu ponho na centrífuga, a partícula sólida desce, eu vou chamar de precipitado, e o que fica em cima é o sobrenadante. Tá? Em laboratório se usa muito essa técnica. Você consegue precipitar DNA, você consegue precipitar células, tá bem? Beleza? E aí a gente chega nas destilações. Destilações. As destilações, gente, elas têm uma mesma lógica, tá? Essa figura que vocês estão vendo aqui é a figura de uma destilação simples, tá? Como funciona a destilação? A destilação é composta, o aparelho de destilação, por 3 peças. Aqui tem um balão, tá vendo? Ó? Balão.
Aqui você vai colocar a tua mistura. Então vamos supor, eu quero destilar água e sal. Tá bem. Ponho aqui água e sal. Tá vendo que aqui tem um termômetro, ó? Eu tenho que controlar o aquecimento aqui para não deixar essa água ferver, tá? Porque se a água ferve, sobe, entra por aqui, vira uma zona. Você vai aquecer essa água até próximo dela ferver. Tá vendo que aqui tem um tubo deitado, ó? Ele tá preso. Esse tubo se chama condensador. Observa que nesse tubo você tem um encanamento interno aqui, ó, por onde vai passar o vapor. Só que em volta desse encanamento interno tem um encanamento externo maior aqui, ó. E eu não sei se vocês conseguem perceber que essas duas mangueiras que estão aqui, ó, elas estão jogando água aqui dentro, ó, nessa região aqui. Qual é o objetivo de colocar água aqui dentro? É manter esse tubo aqui de dentro, ó, frio, gelado. O que acontece? Eu aqueço a água, o vapor sobe. Só que aqui só está subindo água. O sal está ficando. O sal ele está ficando. Quando a água sobe na fase de vapor, ela entra no encanamento. E quando ela entra aqui nessa região, ela encontra uma superfície gelada. O que acontece com o vapor? Ele condensa. Ele condensa. E ele começa a cair aqui, ó, na forma de gotinha. Tá? Nesse processo, o que eu produzo aqui desse lado é chamado de destilado. Destilado. Tá? E o que sobrou aqui, ó? Aqui sobra o que a gente vai chamar de resíduo. Gente, os caras fazem cachaça assim. Cachaça é assim. Você vai destilar o caldo de cana fermentado. Vodka. Vodka. Você vai destilar o caldo de batata fermentado. Saquê. Você vai destilar o caldo de arroz fermentado. Essas bebidas, né, a cachaça, a vodka, o saquê, elas são bebidas muito parecidas no processo de produção. Você vai pegar um material rico em carboidrato, no caso da cana, a cachaça é a cana, no caso da vodka é a batata, no caso do saquê é o arroz. Esse alimento vai fermentar. Biologia, fermentação alcoólica. Depois que aquilo fermenta, vira uma gororoba. Aí você destila. Aí você faz a destilação. Tá bem? Isso é a destilação simples. O ideal na destilação simples, ela é ideal para você separar sólido de líquido. Sólido de líquido. Lembrando que, como é uma separação para mistura homogênea, o sólido ele tem que estar dissolvido. Tá? O sólido tem que estar dissolvido. Então, no caso da cachaça, por exemplo, quando os caras fazem isso, sobra praticamente uma lama dentro do resíduo. Uma lama, tá? Na indústria de produção dessas bebidas que eu estou citando aqui. Tranquilo? Primeiro você fermenta, né, para poder surgir o álcool no processo, e aí vem junto com água, né? No caso da destilação da cachaça. Tá bem? Qual que é a diferença da simples para fracionada? Então, se quiser tirar print aqui, já pode tirar. Qual que é a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? É o controle da temperatura, gente. O que acontece? Na destilação simples, o sólido não evapora. Ele fica preso ali. O problema é que na destilação fracionada, você tem dois líquidos.
E isso faz uma diferença, tá? Então, ó, tira print dessa foto, rapidão, que eu quero mostrar para vocês a outra. Ó, compara essa imagem aqui, ó, com essa. Ó, de novo. Aqui. Aqui. A diferença está no balão. O balão dessa destilação ele é um pouco maior, tá vendo? Ele é um pouco maior. Tá? Por quê? O vapor precisa subir mais aqui. Por que o vapor precisa subir mais? Porque tem um problema aqui que é muito técnico. Por exemplo, vamos imaginar que você vai separar dois líquidos. Vamos supor que o líquido 1 tem a ponto de ebulição 90 graus e o líquido 2 tem a ponto de ebulição 60 graus. Tudo bem? Quando eu separo líquidos, por mais que eles sejam líquidos, eles têm pontos de ebulição próximos. 20, 30 graus, às vezes até menos. Tá bem. Então eu vou pegar o líquido 1 mais o líquido 2 e vou colocar dentro do balão. Aí eu vou aquecer. Primeira coisa, que temperatura vocês acham que eu devo aquecer? Espera aí. Estão falando aqui. Boa, boa, isso. Eu vou dar mais um tempo para quem quiser responder. Que temperatura eu deveria aquecer essa mistura se eu quisesse separá-los? O ideal, gente, é você aquecer. Ó, já apareceu outra resposta. Eu tenho dois tipos de respostas aqui. Tem gente falando 60 graus e tem gente falando menor que 60 graus. Na verdade, o que a gente pode ser levado a pensar? Ah, eu vou aquecer a 60. Quando eu aquecer a 60, o L1 ferve. Aliás, o L2 ferve e o L1 não. Só que tem um problema nisso, gente. Quando você aquece um líquido a 60 graus, ele evapora. Por exemplo, água a 60 graus. Ela pode não estar fervendo, mas ela está evaporando. Então, na verdade, o problema da destilação é o seguinte: a qualquer temperatura que você esquentar essa porcaria, os dois líquidos vão evaporar. Aí você fala, ué, mas e aí, Danilo? Acontece o seguinte, se eu aquecer, por exemplo, a uma temperatura de 50 graus, vamos supor que eu aqueça a 50 graus. Eu vou ter duas fases. Eu vou ter uma fase vapor e vou ter uma fase líquida. O vapor, ele tem o quê? Ele vai ter o líquido 1 mais o 2. Acontece o seguinte, este vapor que está a 50 graus, ele vai ter a mesma quantidade de 1 e 2? Não. 50 graus não é uma temperatura próxima da ebulição do 2? Então, se você fizer isso, aquele vapor que vai subir, ele vai estar muito concentrado de L2. Alta porcentagem. Porque a temperatura de 50 graus, ela é tão baixa que o líquido 1 quase não evapora. Os dois estão evaporando, mas aquele vapor que está subindo, ele tem mais do líquido mais volátil. E o que sobra dentro do balão? Adivinha?
Adivinha o que sobra aqui, ó? Dentro do balão. Dentro do balão vai ter L1 e L2. Adivinha quem tem maior quantidade dentro do balão? L1. Tudo bem? Aí olha o que você vai fazer. Você vai pegar o líquido e vai jogar fora. Esse líquido é descartado. Aí o que você vai fazer? Esse vapor aqui, ó, ele não condensou. Ele não condensou? Ele condensou aqui embaixo, ó. Você vai pegar o condensado e vai destilar ele de novo. Então você vai pegar o líquido condensado, que é formado por L1 e L2, sendo que o L2 está em grande quantidade, e vai destilar ele de novo. Aqui você vai obter de novo um vapor e um resíduo. Esse vapor ele vai ter de novo 1 e 2. Só que agora, muito L2. Quanto mais vezes você repetir isso, mais concentrado fica de um deles. Por isso que bebida forte é cara. Né? Tem aquelas vodkas que os caras falam que ela é bidestilada. Porque, na verdade, quanto mais você destila o destilado, mais concentrada ela fica de álcool. Então, as bebidas como a vodka, por exemplo, o próprio whisky, eles passam por vários processos de destilação, até chegar numa quantidade aceitável de álcool para aquela coisa. Tá? Ele é um processo extremamente caro, por quê, gente? Porque ele joga muita coisa fora. Tudo que é resíduo é descartado. Tudo que é resíduo é descartado. Tudo que é resíduo é descartado. Tá? Só para você ter uma noção, gente, se eu pegar 1 tonelada de caldo de cana e destilar para produzir álcool puro, de 1 tonelada eu vou produzir acho que uns 100 litros de álcool puro. Dá uns 10%. O resto eu jogo tudo fora. Porque você tem que repetir o processo, repetir. Então, o que é uma destilação fracionada? É uma destilação onde você tem que repetir o processo. Tá? Cada vez que você destila, aquele destilado também pode ser chamado de fração. Eu fracionei a minha mistura. Tudo bem? Beleza? Ela é mais complicada por quê? Porque como você está separando 2 líquidos, se você aquecer os dois, sempre vai evaporar os dois. É diferente quando você está aquecendo água e sal. Água e sal, você toca o fogo ali e o sal fica. A água vai e o sal fica. Você não precisa ter esse controle de temperatura para conseguir separar. Tá bem? Beleza? E aí aqui, para encerrar essa discussão, eu coloquei uma foto do petróleo. Como que é o esquema do petróleo? O petróleo, gente, ele sofre uma destilação gigantesca. Então, no petróleo, a coisa funciona assim, ó. Na verdade, o destilador, ele é uma torre, tá? E essa torre, ela tem várias saídas, tá vendo, ó? Vários lugares com alturas diferentes. E aí, o fogo, ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá aqui, ó. O fogo tá aqui embaixo. Então, o que acontece? O cara joga o petróleo por aqui, ó, bem perto do fogo. Como essa região tá quente, uma porrada de coisa começa a evaporar. Evapora a gasolina, evapora a querosene, evapora óleo diesel. Então, esses vapores, eles vão subindo. Acontece o seguinte, quanto mais alto sobe o vapor, menor vai ser a temperatura. Então, quando o vapor... Imagina que está subindo todo o petróleo, ó, subindo aqui. Quando ele chegar nessa região aqui, ó,
por volta aí dos 400 graus, algumas coisas começam a virar líquido. E outras continuam subindo. Quando chegar nessa região, outra coisa vira líquida. E as outras continuam subindo. E assim a coisa vai caminhando. Tá? Tem algumas coisas que não chegam nem a virar líquido. Ó. Tá? Tem uma parte do vapor que ele sobe e não vira líquido. Ele sai na forma de gás. Então, você cria uma gigantesca quantidade de vapor, é petróleo puro na forma de vapor, e à medida que esse vapor vai subindo, ele vai condensando partes. Tá? O Enem adora perguntar sobre isso. A gente vai falar sobre isso na orgânica, vai explicar, por exemplo, por que a gasolina é recolhida mais acima, por que o lubrificante é recolhido mais abaixo, o que essas moléculas têm de diferente para elas terem pontos de ebulição. Então tem toda uma história relacionada ao refino do petróleo. Isso também é chamado de destilação fracionada. Tá? Embora seja um aparelho diferente, porque é um aparelho industrial, né? É um processo de destilação fracionada. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Não tem nada. Certo? Se alguém quiser, vocês podem tirar print. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça agora, por favor.